Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. O texto bíblico diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Quando olhamos para a carta aos Hebreus, nós temos aqui um livro especial da Bíblia Sagrada. A carta aos Hebreus é uma das cartas que pouco se sabe quem verdadeiramente a digitou, quem escreveu. Sabemos que ela foi orientada pelo Espírito Santo, foi inspirada pelo Espírito do Senhor, mas não sabemos claramente quem foi aquele que escreveu esta carta. Portanto, entendemos que esta carta é uma das cartas que mais fortalece, mais incentiva, mais exorta o cristão a permanecer firme na fé. E uma das passagens bíblicas que nos chama a atenção é Hebreus capítulo de número 10, versículo 25, aonde o Espírito Santo traz uma verdade ao nosso coração, dizendo: não deixando de congregar, ou não deixando a nossa congregação, como é costume, como é hábito de alguns, antes ademoestando, incentivando, fortalecendo uns aos outros, quanto mais se aproxima aquele dia. Esse texto bíblico nos deixa claro algumas verdades. Dentre elas, é que muitas pessoas estão deixando a congregação. Muitas são as pessoas que estão deixando de congregar. Muitos são aqueles que já abandonaram a igreja. E quando falamos de igreja, não falamos de igreja como pessoas, mas falamos de igreja como eclésia, congregação. Portanto, entendemos também que muitas pessoas estão abandonando a igreja, se afastando da igreja, porque estão perdendo a alegria de servir a Deus. Quantos são aqueles que já perderam a alegria do Senhor? Davi disse na sua palavra, no seu salmo, dizendo que: Senhor, não tire a alegria do meu coração. Por favor, não retire a alegria da salvação. Isso deixa-nos claro que muitas pessoas perdem o ânimo de estar na igreja porque também perdem a alegria de servir a Deus. Perdem a alegria da salvação. Talvez já nem mais certeza da salvação tem. Sabemos que aquele que vai nos fortalecer para estar na igreja, congregar, estar sempre presente, buscando a Deus, clamando em comunhão com o corpo de Cristo, que é os nossos irmãos, é a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, precisamos então buscar esta alegria, não deixar de servir a Deus, mas pelo contrário, buscar, clamar. E também entendemos que muitas pessoas estão abandonando a congregação, estão também deixando de congregar, porque estão deixando de olhar para Cristo. Quantos são aqueles que deixaram de olhar para Jesus como o referencial da sua vida? Sabemos que hoje vivemos um tempo de escândalo, um tempo onde o amor está esfriando, e precisamos colocar o nosso foco em Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. É isso que Paulo disse, é isso que o apóstolo Paulo incentiva a igreja a fazer. É não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem ficar se atentando para aquilo que passou, mas pelo contrário, olhar para Jesus, estar com a nossa atenção voltada para Cristo, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Por quê? Porque Cristo é a nossa referência, Cristo é o Todo-Poderoso, Cristo é aquele que nos dá o exemplo. A Bíblia diz, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, olhai para o Senhor e serão salvos. Nós entendemos que devemos sim olhar para o Senhor Jesus Cristo, olhar para Ele como o nosso exemplo de maior homem que passou por esta terra, exemplo de um homem de oração, exemplo de um homem de evangelismo, exemplo de um homem de humildade. Quando você perder as referências da terra, saiba que existe alguém que é referência para nós, que se chama Jesus Cristo, que se fez humano, que se fez homem, como eu e como você. Muitos estão abandonando a congregação, deixando de congregar, deixando de estar na igreja, porque se cansam e não renovam as suas forças.
Sabemos que todos nós cansamos. Quem não cansa? Quase todos nós passamos por dificuldades e cansamos. Porém, o Senhor é aquele que renova as nossas forças. A Bíblia diz, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não perca as forças em Cristo. Não deixe se cansar e ficar cansado. Seja renovado em nome do Senhor Jesus. Não perca a sua fé. Não perca a alegria de servir a Deus. Continue olhando para Cristo, porque Ele é o nosso referencial. Não deixando de congregar, porque o grande dia está se aproximando. O retorno, a volta, o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo está muito mais próximo do que nós imaginamos ou pensamos. Amém? Fica na paz, não esqueça de inscrever-se nesse canal e também compartilhar essa palavra com outras pessoas. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.